Primeiro vídeo de uma nova série sem dicas, reta final PCC, já começando com os dois pés no peito aí. Criminologia racial, tema novo na história de vocês. Galera, criminologia racial é um desdobramento, é uma vertente da teoria crítica, radical, marxista, ou nova criminologia, como preferir. Só que ela é tão crítica, mas tão crítica, que ela critica até a criminologia crítica. Por quê? Porque ela fala o seguinte: todas as teorias anteriores são racistas. Seja porque cria ali pressupostos racistas, a exemplo da escola positiva, né? Porque traz ali um negro, por exemplo, como um criminoso em potencial, ou por omissão, porque simplesmente nega o problema do racismo estrutural. Então ela parte desse pressuposto que a sociedade, ela tem o racismo estrutural, até mesmo nos meios de controle social. E ela aponta algumas propostas para mudar isso. Ela tenta mudar a seletividade do sistema penitenciário, que fala que só acaba, por uma grande maioria dos presos são presos negros, o encarceramento em massa dos negros também, e esse rótulo de que um negro é um criminoso em potencial. Fica a dica do dia e até a nossa próxima dica nessa série. Para a atenção de vocês sobre as semelhanças e diferenças da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, hipóteses de tentativa abandonada do direito penal, também chamadas de ponte de ouro, tá? Vamos entender? Vamos lá? Vamos para os pontos semelhantes. Primeiro ponto semelhante aqui, a consequência. Em ambos os casos, o agente só responde pelos atos efetivamente praticados. Ou seja, eles não respondem pela intenção lá no início da conduta. Eu vou dar um exemplo já. Agora, diferença. Veja, na desistência voluntária, o sujeito ativo ele está na execução. Ele pode continuar praticando aquele delito, mas ele desiste voluntariamente de perseguir aquele intento, aquele resultado. Exemplo, estou atirando contra a vítima, posso continuar atirando, mas desisto parar voluntariamente. Ao invés de eu responder pela tentativa de homicídio, eu respondo apenas pelos atos praticados, lesão corporal se eu tiver acertado algum disparo. Já no arrependimento eficaz, o sujeito finaliza a execução, mas ainda não consumou. Ele empreende um novo comportamento e faz de tudo para que aquele resultado não se produza. Terminou a execução, mas não atingiu ainda a consumação. E a dica de hoje é chamar a atenção para as espécies de honra tuteladas pelos crimes contra a honra. Vamos lembrar que o Código Penal apresenta 3 crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. E nós temos 2 espécies de honra, objetiva e subjetiva. Cada crime tutela um tipo de honra. Vamos lá. A calúnia e a difamação, a dica é, os 2 crimes que começam com consoantes. Calúnia e difamação são aqueles crimes onde pressupõe a imputação de um fato. Então elas protegem a honra objetiva. O que significa a honra objetiva? É a sua reputação. A reputação que você ostenta perante terceiros. É como as pessoas te enxergam. Já a injúria, o crime contra a honra que começa com vogal, protege a honra subjetiva, ou seja, o íntimo, como a própria vítima se enxerga, a sua própria dignidade, o seu próprio decoro. Justamente por isso que a injúria não está ligada à imputação de um fato, e sim uma ofensa simples. Xingou alguém, é injúria e está atacando a honra subjetiva. Fica a dica do dia. A dica do dia é sobre a Lei Maria da Penha. Será que o delegado pode decretar medida protetiva de urgência? Vamos lá, muito cuidado, vamos para a regra primeiro. Via de regra, não, mas vai ter uma exceção, calma lá. Mas qual que é a regra? A regra é que só o juiz pode decretar medida protetiva de urgência. Medida protetiva de urgência é espécie de medida cautelar. Vocês já aprenderam. Após o pacote de crime, só o juiz decreta medida cautelar, a exemplo da medida protetiva de urgência, e ainda assim nunca de ofício. Ou o delegado pede, ou o Ministério Público pede, ou a própria vítima pede, enfim. Só que nós temos uma exceção no caso das medidas protetivas de urgência, que é no caso de existir um risco atual ou iminente à vida, à integridade física ou à integridade psicológica da vítima. Segundo requisito, o município não pode ser sede de comarca, ou seja, aquelas cidades afastadas do fórum. E terceiro requisito é apenas sobre uma medida protetiva de urgência, o afastamento do agressor do lar. Se você conjugar esses 3 requisitos, só nessa hipótese o delegado pode determinar essa medida protetiva de urgência. Fica a dica. A dica do dia é sobre o furto privilegiado. O tema que caiu ano passado na prova discursiva e pode muito bem agora cair em uma questão da prova objetiva. É importante que você entenda que o furto privilegiado, ele exige 2 requisitos e ele apresenta 3 possíveis consequências. Ou seja, são consequências alternativas. Ou uma, ou outra, ou outra. Quais são os requisitos? Primeiro, a coisa furtada precisa ser de pequeno valor. Ali não falo que é de pequeno valor, então não queime os seus miolos pra saber, tá? Coisa de pequeno valor. Aqui é decoreba. E segundo ponto, o criminoso tem que ser primário. Ele não pode ser reincidente, por exemplo. Primário. Agora, quais são as 3 possíveis consequências? O juiz, para beneficiar o criminoso, ele pode trocar a reclusão pela detenção, ou ele pode reduzir a pena de 1 a 2 terços, ou ele pode aplicar somente a pena de multa. Esses são os requisitos e as consequências aí do furto privilegiado. Fica a dica de hoje e até o nosso próximo vídeo. A dica de hoje é sobre a lei de abuso de autoridade. É importante vocês entenderem que não existe crime de abuso de autoridade culposo e não existe crime de abuso de autoridade a título de dolo eventual. Todos os crimes previstos em lei são crimes movidos por dolo direto. E vou além. A lei ainda exige a presença de pelo menos um elemento específico, uma vontade, uma intenção específica. Então, o agente que pratica abuso de autoridade, ele deve estar motivado. Por uma dessas 3 motivos, ele deve estar procurando beneficiar a si ou a terceiro, prejudicar outrem, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, numa questão de concurso que venha versando sobre abuso de autoridade, pelo menos uma dessas finalidades específicas deve estar presente ali no enunciado. Fica a dica e até o próximo vídeo. A dica agora é sobre a lei de tortura. Vamos lá, e especificamente sobre os agentes públicos condenados por tortura. A lei de tortura é a única lei hoje que traz efeitos automáticos da condenação. Todas as outras, abuso de autoridade, organizações criminosas, dentre outras, até há efeitos da condenação, mas depende do preenchimento de alguns requisitos. Já na lei de tortura o efeito é automático. E qual é esse efeito? Primeiro, perda do cargo, emprego ou função pública e a sua interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, por exemplo, se um sujeito foi condenado por 3 anos pelo crime de tortura, ele vai ficar interditado para o exercício de novo cargo, emprego ou função por 6 anos, o dobro da pena aplicada. Fica a dica e até o próximo vídeo.
Dica sobre a lei de abuso de autoridade. Agora eu vou falar sobre os efeitos da condenação. Alguém que é condenado por abuso de autoridade pode sofrer um dos seguintes efeitos. Na verdade, são 3 possíveis efeitos. Eles são alternativos, ou seja, o juiz pode aplicar só um ou o juiz pode aplicar os 3. Depende das circunstâncias do caso concreto. Vamos lá. Primeiro, obrigação de indenizar a vítima. Nesse caso, depende de requerimento do ofendido e o juiz ele vai fixar valor mínimo de indenização. Outros 2 efeitos da condenação. Primeiro, a inabilitação para exercício de cargo, emprego ou função pública pelo prazo de 1 a 5 anos, tá? E o segundo que é a perda de cargo, emprego ou função pública ou até mandato público. Esses 2 últimos, a inabilitação para exercício de cargo público ou perda do cargo público, depende de reincidência específica. O sujeito tem que ter sido condenado por outro crime de abuso de autoridade e o juiz deve motivar a sentença. Fica a dica. Pessoal, a dica do vídeo de hoje é sobre a Lei Maria da Penha. Para a incidência da Lei Maria da Penha, além, claro, da vítima ser mulher, é necessário pelo menos um contexto específico. E esse contexto pode ser no âmbito doméstico, no âmbito familiar ou relação íntima de afeto. Vou explicar. Ambiente doméstico é o espaço físico de convívio. Ou seja, pessoas que moram juntas, não necessariamente parentes. Então, vou dar um exemplo bem extremo para vocês entenderem. República de estudantes. Ou seja, são pessoas que não são parentes, mas moram debaixo do mesmo teto. Se houver uma violência entre um estudante contra uma estudante mulher, nesse caso, Maria da Penha. Segunda hipótese ali, âmbito familiar. Aí sim exige o vínculo familiar e não necessariamente morando no mesmo local. Então, por exemplo, o irmão agride a irmã e mora em casas separadas, mas há o vínculo familiar, Maria da Penha. E terceira hipótese é vínculo afetivo. Qual que é o detalhe? Basta o vínculo de afeto. Exemplo, namorados não moram juntos, não tem vínculo familiar, mas o vínculo afetivo invoca a Lei Maria da Penha. Fica a dica. Dica de hoje, diferenças de crime material, crime formal e crime de mera conduta. Vamos lá. Nos crimes materiais, o legislador ele prevê um resultado naturalístico, que é a mudança no mundo real, no mundo físico. E ele exige que isso aconteça para que ocorra a consumação. Exemplo, homicídio. Qual é o resultado naturalístico? A morte de alguém. Alguém tem que estar morto. E é necessário alguém morrer para a consumação do homicídio. Se a vítima sobreviver, no máximo tentativa. Já os crimes formais, esse resultado naturalístico está até previsto no tipo penal, mas não é exigido para a consumação. Exemplo, corrupção passiva. Basta você solicitar a vantagem devida à propina para consumar. Não é necessário que o agente público receba de fato essa vantagem devida. Basta a conduta será consumado. E os crimes de mera conduta nem resultado naturalístico tem previsto no tipo penal. Basta um comportamento típico. O legislador só descreve o comportamento. Exemplo, prevaricação ou violação de domicílio. Você só invade a casa de alguém, por exemplo, e nem fala pra que você faz isso. Só o fato de você praticar o comportamento já estará consumado. Fica a dica.